A paralisia facial periférica ela é uma doença muito comum na nossa população. Existe a prevalência desse tipo de sintoma, porque na maioria das vezes é um sintoma que o paciente apresenta na hora que ele procura uma assistência médica. Ele chega no pronto-socorro ou no consultório de um médico com a boca torta, com o lado do rosto todo deformado, né, sem movimento. Sim. O paciente muitas vezes ele apresenta a ausência de movimento de um lado inteiro do rosto, mas não tem nenhuma alteração de força em braços, pernas, o que ajuda o médico a não pensar em paralisia decorrente de um AVC. Entendi. Ou seja, de um dano cerebral maior. Entendi. E sim de um dano cerebral só de um nervo. Então, olha só. Existe uma característica importante na diferenciação da paralisia facial periférica para a paralisia facial central. A paralisia facial periférica, que é o tema que a gente está discutindo hoje, Sim. ela é caracterizada pela ausência de movimento de todo o rosto. Todo, doutor? Tanto a testa como a maçã do rosto e a parte inferior do lado. Sim. E essa é a paralisia facial periférica, ou seja, que é uma lesão menor. Já a lesão que é maior, que é uma lesão sobre o cérebro, sobre o tronco cerebral, ela só entorta a parte de baixo do rosto, ou seja, o que é mais dentro do cérebro, né? Ou seja, que é um AVC, então entorta só a parte de baixo. Entendi. Já a paralisia facial periférica, a paralisia de Bell, ela deixa não só a boca torta, como o olho com dificuldade de fechar. Essa é a paralisia de Bell, né? Isso é a paralisia de Bell. Então, essa é a principal característica que a população em geral e a comunidade médica consegue identificar prontamente. Um médico experimentado, que conhece, né, desse tipo de sintoma, consegue identificar imediatamente na hora que analisa o paciente, que examina o paciente, e ele já percebe quando o paciente entra no consultório, que o paciente está com a boca torta, mas também está deixando de piscar o olho. Entendi. Já o paciente que teve um AVC, que às vezes está com o braço um pouco mais fraco ou a perna com dificuldade de andar, ele já fica só com a boca torta. Olha e não só. tem alteração do andar, vamos falar assim, dividindo o rosto em dois andares, um andar superior e um andar inferior, o paciente não tem no AVC o andar superior, ele consegue piscar de forma normal. Entendi. Ele consegue fechar o olho, ocluir a pálpebra de forma normal. Ô, doutor Marcelo, algumas pessoas falam, né, é a linguagem coloquial do povo, né, que a paralisia facial, muitas vezes ela é causada pelo estresse. Ah, fulano tá estressado, ficou com paralisia. Mas nos termos, né, médicos, existem o estresse que ele é psicológico e o estresse que ele é físico. É isso mesmo? Explica pra gente, mais ou menos como... Tuca. Explica pro pessoal de casa aí que tem uma diferença. É isso mesmo, Tuca. Nós médicos, a nossa linguagem médica muitas vezes não é muito bem compreendida, né? Parece que a gente fala um outro idioma ou de outro planeta. Não, mas a gente está entendendo tudo que o doutor Marcelo está falando aqui. A ideia é essa mesmo, é que quando a gente tem uma situação estressante, ela não necessariamente precisa ser uma situação de estresse psicológico. Olha. Quando a gente está fazendo uma caminhada que a gente faz habitual de 30 minutos, 3 vezes por semana, esse não é uma situação de estresse físico. Mas se essa mesma pessoa que está acostumada a só fazer uma caminhada de 30 minutos, 3 vezes por semana, resolver fazer uma corrida de 10 quilômetros, ela vai se submeter a um estresse físico extraordinário. Olha. Esse tipo de estresse, ele é tão grande a ponto de diminuir as defesas do organismo. Então, a situação estressante, ela não precisa ser só a questão do paciente ou da pessoa vir a ter uma tristeza ou uma situação angustiante. Ela basta que ela tenha uma situação de cansaço ou de esforço extenuante, que aquilo por si só já é estressante. Entendi. Grandes temperaturas, baixas temperaturas, baixíssimas temperaturas também são situações estressantes. Uma outra situação que a gente não consegue raciocinar ou associar a estresse, né, muitas vezes é quando a pessoa se submete à privação de sono, ou seja, ficar
dias dormindo muito pouco, ou muitas horas, nessa história de dieta do perfil sempre magrinho e tal, muitas vezes a pessoa fica horas sem se alimentar. Esse é um estresse extremamente intenso e que a pessoa deve tentar evitá-lo, porque ele diminui as nossas defesas. O nosso sistema imunológico, ele depende muito de uma situação de equilíbrio. Entendi. E esse equilíbrio não é alcançado quando a pessoa está em situações de estresse. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.